Fala galera, vamos corrigir agora as questões que ficaram faltando da lista, começando pela 12. Então olha só, questão 12. Um corpúsculo de 1 microcoulomb é lançado perpendicularmente a um campo de indução magnética de 2 Tesla com velocidade de 1 metro por segundo. Nessas condições, a força magnética sobre o corpúsculo tem intensidade de... Então olha só, questão 12, né? Ele quer saber qual é a intensidade da força magnética de um portador de carga andando perpendicularmente a um campo magnético. Então, olha só. Em módulo, a força magnética vai ser QVB, né? Não precisa se preocupar com ângulo, porque ele falou que é perpendicular. Então, você não precisa botar o seno aqui, tá? Carga, 1 microcoulomb, 10 elevado a menos 6, né? Aí, velocidade, 1 metro por segundo, né? E o campo vale 2. Então, a força magnética em módulo vai ser 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Portanto, a resposta é letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 13. Na questão 13, fala que um condutor elétrico retilíneo e de pequeno diâmetro tem 10 centímetros de comprimento e, enquanto é percorrido pela corrente elétrica de intensidade 10 A, se encontra numa região onde existe um campo de indução magnética de intensidade 5 vezes 10 a menos 1 Tesla, conforme a figura abaixo. A força de origem eletromagnética que age nesse condutor é... Então, galera, olha só. A questão, ela colocou no desenho, né, o campo magnético saindo da folha do papel, né? Ele está saindo, está indo para cima. E colocou a linha, né, ou melhor, o fio, no plano do papel. Ou seja, a corrente ela é perpendicular ao campo magnético. Então você pode usar a fórmula da força magnética num fio percorrido por corrente elétrica sem se preocupar também com o ângulo, porque ele já falou que é perpendicular pelo desenho, né? Então o módulo que você vai ter da força magnética vai ser o campo, que é 5 vezes 10 a menos 1, vezes a corrente, que é de 10 ampere, vezes o comprimento do fio, que a questão falou que é 10 centímetros. 10 centímetros tem que botar em metro, então vezes 10 a menos 2 ainda. E aí a intensidade da força magnética vai ser quanto? Ó, 5, base 10 soma todo mundo. Ó, menos 1 com 1, você corta, 10 com menos 2, 10 a menos 1, né? Newtons que você vai ter. Para onde vai apontar? Aí você vai fazer a regra da mão direita, espalmada. Ó. Corrente está para a direita, o campo está para cima, o sentido da corrente é convencional, então a força vai apontar no sentido da palma. É para baixo, então é vertical e descendo. Nossa resposta vai ser letra D, ok? E vamos para a próxima questão. Questão 14. Vamos lá. Ó, uma bobina de 1000 espiras de área 8 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, cada uma, está ligada a uma lâmpada. Um campo de indução magnética paralelo ao eixo da bobina sofre uma variação de 1,5 Tesla em 1 segundo. Sendo a resistência total do circuito de 12 ohms, a corrente na lâmpada será D. Então vamos lá. Se a gente descobrir qual é a força eletromotriz induzida, né, que ela em módulo, né, eu já botei o sinal, então vamos botar aqui, ó, vai ser a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. A gente pode associar nessa fórmula aqui, ó, U igual a R vezes I, tá? Bom, e aí a gente tem a resistência, descobre a DDP, que vai ser a força eletromotriz induzida, né? A gente descobre a corrente. Então vamos primeiro descobrir em módulo qual é a força eletromotriz induzida, né? Porque como a questão não quer saber qual é o sentido, não precisa se preocupar com menos. A variação do fluxo magnético vai ser quanto? Bom, o fluxo ele pode ser obtido como? Pegando a intensidade do campo magnético vezes a área que ele está, né, atuando, beleza? E aí, quem a gente vai pensar? Bom, ele está falando que o campo, né, ele está sofrendo uma variação de 1,5 Tesla em 1 segundo, beleza? A área, né, ela não vai variar, correto? Então a gente pode pensar dessa forma aqui, ó. Vamos pegar a variação magnética, do fluxo magnético, perdão, e calcular aqui do lado, ó. Ele vai ser o fluxo final
menos o fluxo inicial, correto? E aí você vai ter então, olha, B vezes A. A gente não precisa se preocupar com o cosseno do ângulo, porque vai ser o mesmo dos dois lados. Então, ó, B vezes A, né? Só que vai ser o B final vezes o A final menos o B inicial, né? Vezes o A inicial. Essa vai ser o módulo da variação do fluxo magnético, tá? O B final, ele vai ser quanto? Ele vai ser 1,5 a mais, né? Então, a gente pode pensar como? Poxa, eu posso botar como se fosse o B inicial mais 1,5 vezes a área, que vai ser a mesma para as duas situações, né? Porque a área não está mudando, menos o B inicial vezes a área inicial, né? Então aqui, ó, vou até botar a inicial também. Então a variação que a gente vai ter do fluxo magnético, ela vai ser, ó, tá vendo que tem aí dos dois lados? Você faz a operação apenas com o que está na frente, ó. Então, ó, BI mais 1,5 menos BI vai dar 1,5. Então vai ser 1,5, né, vezes a área inicial, né, Weber. Essa vai ser a variação que a gente vai ter aí, tá? E qual é a nossa área, né, que a gente vai ter? Bom, presta atenção. Se a questão está falando que é uma bobina de 1000 espiras, né? A área é 8 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, cada uma delas, né? E está falando que esse campo ele está paralelo ao eixo, né, da bobina, ele está passando por toda ela, correto? E a gente vai considerar toda a área de todas essas espiras, tudo bem? Então, o que a gente vai pensar? Bom, a variação que a gente vai ter desse fluxo magnético, 1,5 vezes a área, 8 vezes 10 a menos 3, vezes, né, as 1000, que são 10 elevado a 3. E pode cortar aqui. Aí vai ficar 1,5 vezes 8, tá? Bom, 1,5 vezes 8 vai dar 12. Beleza? Então essa daqui vai ser a variação do fluxo magnético. Então, ó, a força eletromotriz induzida, ela vai ser 12 dividido pelo tempo, que foi 1 segundo, né? Então vai dar 12 volts. Então, ó, U igual a R vezes I. 12 igual a resistência. 12 vezes a corrente. Isso aqui vai dar 1 ampere, né? Então, nossa resposta, letra A. Ok? E vamos para a próxima questão. Questão 15. Ó, a questão 15 fala o quê? Ó? A figura mostra uma barra metálica que faz contato com o circuito aberto, fechando. A área do circuito é percorrida a um campo magnético constante de 0,15 Tesla. A resistência total do circuito é de 3 ohms. Qual é a intensidade da corrente elétrica e o seu sentido no circuito para mover a barra, como indicado a figura, com uma velocidade constante de 2 metros por segundo? Não é? Aí pensa comigo. O fluxo, né, magnético, ele é o campo vezes a área, né? Como nesse caso, a área que você vai ter aí no interior da espira retangular, né, ela vai ser perpendicular ao campo, né? Então acaba que não vai ter problema. O ângulo, né, ele vai ter um cosseno que vai dar 1 aí. Bom, então a gente vai pensar o seguinte, como o campo é constante, né, a tendência é o fluxo não mudar, mas a área vai mudar, né? Porque você tem o seguinte, olha o desenho que você tem, ó. A barra está aqui. Daqui a um tempinho, a barra vai estar aqui. Então vai ter aumentado toda essa área, né? Então, por causa do aumento dessa área, você vai ter aí uma variação do fluxo magnético, tudo bem? Então, vamos calcular, né, o quanto de área que você vai ter variando aí e falar que essa é a variação do fluxo, beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a variação do fluxo e falar que ela vai ser, né, o fluxo final menos o fluxo inicial. A variação do fluxo vai ser, o fluxo final vai ser o campo vezes a área final. Qual é a área final? É a área inicial mais o quanto aumentou. E vai aumentar quanto? Bom, ela vai aumentar, a questão quer saber em quanto tempo. Ela quer saber a corrente, então a gente vai pensar de forma generalizada. Vamos pensar em função
de 1 segundo, ok? Então ela vai aumentar quanto? Ó, a barra anda 2 metros por segundo, né? Então em 1 segundo ela vai andar 2 metros e aqui a gente tem, ó, 0,5, né, metros. Então ela vai aumentar quanto? 2 vezes meio, né? Menos o fluxo inicial, que é B vezes a área inicial, correto? Aí, ó, a variação que a gente vai ter no fluxo vai ser, aplica aqui a distributiva, você vai ter, ó, B vezes AI mais 2 vezes meio é 1, B, menos B vezes AI. E aí você pode cortar esse B vezes AI, né? E a variação do fluxo vai ser igual ao campo, correto? Isso vai dar quanto? Vai dar, o campo é quanto mesmo? Acho que ele é 0,15, né? É 0,15, então vai dar 0,15 Weber. Beleza? O que a gente faz agora? Bom, vamos descobrir qual é a força eletromotriz induzida. Olha, a força eletromotriz induzida, em módulo, vai ser a variação do fluxo, 0,15, dividido pelo tempo, que foi 1 segundo, né? A gente colocou aqui em 1 segundo. Então, ó, você vai ter 0,15 volts. E aí a gente vai calcular agora o quê? A corrente. Bom, U igual a R vezes I. 0,15 igual a resistência, que a questão fala que é 3 vezes I. 0,15 dividido por 3 é 0,05 ampere, tá? E aí você vai ter a nossa resposta ou é a letra A ou é a letra C. Agora tem que falar qual é o sentido, né? Então vamos pensar. Conforme você tem essa barra indo para a direita, o campo está para dentro. Então o fluxo está aumentando para dentro, né? O fluxo que você vai ter, as linhas de força estão aumentando cada vez mais para dentro. Então, pela lei de Lenz, você vai ter uma corrente aqui nessa espira retangular tentando fazer um campo com as linhas de força no sentido contrário à variação do fluxo que você tem. Se o fluxo está variando, aumentando para dentro, né, a corrente que vai surgir aqui, ela vai ter linha de força para fora. Para isso acontecer, vamos lá, eu tenho que ter como, ó, regra da mão direita. Se eu colocar dessa posição aqui a corrente nesse sentido, no interior, ó, o campo é para fora do papel. Então vai ser no sentido, ó, anti-horário, tá? Então nossa resposta é letra A. Ok? E aí vamos para a próxima questão. Ó, questão 16. O que a questão 16 fala? Ó, em um campo de indução uniforme de intensidade 1 Tesla, situa-se uma espira retangular tendo área 100 cm². A espira é giratória em torno da reta que passa pelos centros de dois lados opostos, normal ao campo e mantida fixa. Inicialmente o plano da espira é normal ao campo, veja o esquema. Gira-se a espira de um ângulo reto, 90 graus, em duração de 1 vezes 10 a menos 2 segundos. A força eletromotriz média induzida na espira é... Bom, é uma questão de indução, né? Então, ó, a força eletromotriz induzida, a questão não quer falar de sentido, então vamos pensar apenas em módulo. É a variação, né, do fluxo magnético dividido pela variação do tempo. Beleza? Como a questão está falando que a espira inicialmente está perpendicular, né, ao campo magnético, ao plano, né, do campo magnético aí, e aí ela vai girar 90 graus, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar exatamente na mesma direção do campo. A gente sabe que o máximo é quando ela está perpendicular e é zero quando ela está na mesma direção do plano, né? Quando ela está exatamente, o plano da espira está no plano que você tem as linhas de força aí do campo. Então ela vai variar exatamente o quê? O máximo, né? Por quê? Porque vai ser o máximo menos zero, vai dar o próprio máximo, né? Então olha só, a variação que a gente vai ter do fluxo, ela vai ser exatamente o fluxo máximo que você tem menos zero. Qual vai ser o fluxo máximo? Vai ser o B vezes a área, menos zero. Então, olha só, fluxo máximo. O B vale quanto? A questão falou? Falou, é 1. Vezes a área, que é 10, ou melhor, é 100 centímetros quadrados, né? Tem que passar para metro quadrado. Então, ó,
vezes 10 elevado menos 2 para decímetro quadrado, menos 4 para metro quadrado, menos 0. Então você vai ter aqui, ó, 10 elevado a 2 menos 4 vai dar 10 elevado a menos 2 Weber, tá? E aí a gente vai calcular agora, né, a força eletromotriz induzida, que vai ser, já botei aqui aí, mas enfim, é média, tá? Esse valor não é constante não. Bom, aí você vai ter 10 elevado a menos 2 dividido pelo tempo. A questão falou que isso aconteceu em 10 menos 2 segundos, então vai dar 1 segundo, tá? Bom, e aí a questão ela quer saber só a força eletromotriz média, né? É a letra B, essa aqui mesmo já, tá? E aí vamos para a próxima. Questão 17. O que a questão 17 fala pra gente? Vamos ver aqui, ó. Na figura abaixo, a corrente I no condutor C aumenta com o tempo. Pode-se afirmar que as correntes induzidas na espiral A e B serão... Então vamos lá. Você tem aqui o condutor C, um condutor A e um condutor B. Aí você tem uma corrente, ó, para cima, né? E além disso, você sabe que ela está aumentando. Então, ó, nesse lado aqui, nessa espira, corrente para cima, a mão entra. Então você vai ter um campo magnético aqui para dentro. Já desse lado esquerdo, ó, corrente para cima, o campo sai. Então você vai ter um campo magnético aqui, ó, para fora. O fluxo seria constante se a corrente fosse constante, né? Porque a distância que você tem de C até B e A é o mesmo valor, né? Mas aqui a gente está falando que a corrente aumenta. Se a corrente aumenta, o campo aumenta. Se o campo aumenta, o fluxo magnético aumenta, então ele varia, né? Então você vai ter o quê? Do lado B, aumentando cada vez mais o fluxo de linhas entrando. No lado A, na espira A, você vai ter cada vez mais o fluxo de espiras, quer dizer, de linhas de força saindo no interior da espira. Elas vão querer fazer o quê? Uma corrente no sentido contrário. Então olha só, aqui, né, eu tenho que botar linha de força para fora, para contrariar o aumento que você tem de linha de força para dentro. Então, ó, sentido anti-horário na corrente que sai. Então você vai ter aqui em B uma corrente no sentido anti-horário e aqui vai ser o inverso, né? Ó, sentido horário que entra. Então você vai ter aqui corrente, né, no horário e corrente no sentido anti-horário. Então, ó, horário em A, certo. Anti-horário em B, certo. Nossa resposta é letra A. E vamos para a próxima questão. Questão 18. O que a questão 18 fala? Vamos ver aqui, ó. Um ímã preso a um carrinho desloca-se com velocidade constante ao longo de um trilho horizontal, envolvendo o trilho a uma espira metálica, como mostra a figura. Pode-se afirmar que, bom, a questão está falando se vai existir corrente, né? Quando ele se aproxima ou quando se afasta e por aí vai. Existe corrente sempre que você varia, né, o fluxo magnético, né? E aí a gente viu que pela peculiaridade do desenho, né, de um campo magnético, as linhas de força de um campo magnético em volta de um ímã em forma de barra, né, é só você botar ele para se aproximar de uma espira ou se afastar que as linhas de força vão ter uma concentração diferente, né? Então você pode falar que qualquer movimento relativo entre o ímã e uma espira vai gerar uma variação do fluxo magnético, então vai gerar uma força eletromotriz induzida. Então a nossa resposta ela vai ser a letra E, né? Que existe corrente elétrica, né, quando o ímã se aproxima ou se afasta. Beleza? Bom, e aí vamos para a questão 19. Questão 19 fala o quê? Ó? A tensão elétrica fornecida pelas empresas energéticas em alguns estados do Brasil é de 220 volts. Porém, muitos aparelhos domésticos trabalham com tensões bem inferiores e já possuem transformadores integrados. Suponha que um aparelho funcione com tensão elétrica de 20 volts e possua um transformador integrado com 1.500 espiras no enrolamento primário. Quantas espiras serão necessárias no enrolamento secundário para que a tensão não supere 20 volts? Então, olha só, galera. A gente sabe, né, que no transformador, a DDP no primário dividido pela DDP no secundário é igual ao número de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário. E aí a gente vai ter o quê? Olha só. O primário é onde você liga na tomada, né? Então vai ser 220 dividido por 20, né? A DDP do secundário é o 20, que é onde ele tem que funcionar. E aí o primário tem 1.500 espiras. O secundário vai ter quantas, né? Aí você corta aqui
Pode simplificar. Aqui vai dar 11. Aqui vai dar 1, né? Vamos dividir por 2 em cima e embaixo. E multiplica cruzado. Aí você vai ter ns vezes 11 igual a 1.500. Então, ns vai ser 1.500 dividido por 11. Quanto que dá isso aqui, ó? Deixa eu dividir na calculadora. 1.500 dividido por 11 dá 136,36. Né? A questão aproximou para cima, mas enfim, aproximadamente 137 espiras, né? É o mais próximo que a gente tem. Então a resposta certa vai ser letra A. Beleza? E aí vamos para a última, né? O que a questão 20 fala pra gente? Vamos lá. A corrente elétrica que passa pelo enrolamento primário do transformador, que tem 800 espiras, é 15 amperes. Calcule a corrente no enrolamento secundário do transformador, sabendo que ele possui 100 espiras. Galera, num transformador ideal, você pode falar que a potência no primário é igual à potência no secundário. Potência elétrica, corrente vezes DDP. Né? Então, ó, corrente no primário vezes DDP no primário igual a corrente no secundário vezes a DDP no secundário. Vamos substituir os valores que ele deu? Olha só, a corrente no primário é 15. A DDP eu não sei, né? Não sei. A corrente no secundário é o que a gente quer. Então passa a DDP no secundário para o outro lado, que eu também não sei, né? E aí você vai ter o quê? Olha só, 15, né, vezes o P por US igual a corrente no secundário. Só que nós sabemos que o P sobre o S é NP sobre NS, né? Então vamos lá, ó. A gente vai ter 15 vezes 800, que é o número de espiras, né, ó, no primário, dividido por 100, né, que é o número de espiras no secundário. E aí você vai ter o que aqui? Ó? Vamos cortar, é 15 vezes 8. 15 vezes 8 dá quanto? Vai dar 80 a 120. 120 amperes. Nossa resposta é a letra A. Beleza, galera? Então é isso daí.